entendeu? Então, cara, pô, eu sinto que eu estou progredindo. Porque você não tem controle, na verdade, dos resultados. O que você tem controle é sobre aquilo que você faz. Nesse podcast vamos falar sobre a jornada para você chegar aos primeiros 100 mil de faturamento no seu negócio. Para isso, você precisa aprender a vencer as fases do jogo. Porque o que você faz para começar e chegar a 10 mil é diferente daquilo que você faz para chegar a 50 mil. E que também é diferente daquilo que você precisa fazer para chegar aos primeiros 100 mil por mês de faturamento. E o que eu vou te mostrar aqui é que aquilo que você usa para vencer uma vez não é o que vai te levar para o próximo nível. Olá, pessoal! Começando aqui mais um de 0 a 100 e hoje a gente tem um tema super especial que eu tenho certeza que vocês vão amar, que é sobre como se manter consistente e motivado nessa jornada do 0 ao 100. Eu sou a Andréia Argente. Eu sou a Natália Merejoli. E eu sou o Sandro Sam. Bom, Sandro, hoje nós compartilhamos ali, no grupo, no Telegram. Você compartilhou um áudio com a gente falando aí a respeito da visão, né? Como é que você encara a tua jornada como uma maratona e não ali como uma corrida de 100 metros? E o lance é, qual é a visão que eu preciso ter? E afinal de contas, se existe algum segredo, se existe alguma visão estratégica ou se existe aí uma fórmula para conseguir se manter motivado e consistente aí durante toda a jornada? Tá, legal. E na verdade, o tema do áudio, né, que a gente mandou lá, era sobre um dos minhas maiores descobertas empreendendo, né? Sim. Eu fui contando uma história para falar sobre, falar um pouco sobre consistência, né? Que é muito difícil ter sucesso se você não tem consistência, se você não consegue se manter consistente e melhorando em cada etapa dessa jornada. E eu quis falar sobre isso porque o grande desafio quando você está, por exemplo, vendendo todo dia, vendendo na internet, assim, né? Por que esse áudio saiu hoje? Né? Só para dar ali um contexto. Você vai pensar eu estava caminhando de manhã e aí... Pensando de manhã. E eu estava pensando o seguinte, né? E eu fiquei pensando assim umas paradas, né? Assim, eu fico pensando por que algumas pessoas... E quando eu falo algumas pessoas, me vem algumas pessoas na cabeça, né? Algumas pessoas bem específicas na cabeça que eu via tentando fazer essa coisa de poder vender todo dia, de poder vender produtos mais caros, né? Todo dia. Por que algumas pessoas não conseguem fazer isso, né? E essa era a minha pergunta. Na verdade, olha que coisa louca. Eu acordei de manhã e quando eu acordo de manhã eu leio um livro de manhã. Eu acordei de manhã, eu estava lendo um livro, eu estava lendo sobre desempenho, era um livro que... Nem me lembro agora qual era o livro, na verdade, porque eu peguei 3 pedaços de livros para ler de manhã. Mas um desses 3 que eu peguei estava falando sobre essa questão né, do desempenho da pessoa, de como você educa as pessoas, como você prepara as pessoas. E eu fiquei pensando assim, falei, cara, como é que eu posso fazer para que os meus alunos do High Ticket Club, né, como é que eu posso fazer para essas pessoas poderem ir mais rápido? Como é que eu posso fazer para essas pessoas poderem ter resultado? Eu estava com isso na cabeça. E eu saí para caminhar porque eu estava com isso muito assim na minha cabeça de como é que mais eu poderia fazer, né, nesse sentido e por que as pessoas não vinham. E aí eu começo, e toda vez que eu estou com essa coisa, eu começo a pensar sobre algumas pessoas específicas que eu vejo que tem tudo para dar certo e não dão certo. E fico pensando o que falta para essas pessoas, né? Em que momento que essas pessoas se perdem ali, que de repente a coisa para de funcionar ou a coisa não funciona para elas. Sim. Né? E geralmente o que eu estava sacando de manhã na hora que eu estava pensando, que essas pessoas elas começam e elas têm resultado e em dado momento parece que a coisa meio que para de funcionar para elas. Parece que, olhando de fora, elas, né, eu acho que a sensação que elas têm também, uma sensação de que eu vinha fazendo isso parou de funcionar para mim. É um pouco isso. Como se ela tivesse alcançado um platô ali, né?
como do se ela estivesse sucesso, fazendo um né? platô. E é um lance perigoso, porque quando você existe um certo tipo de platô que quando você chega nele, você cai. Você não para nele, você cai nele, entendeu? Ele é um platô que é um abismo, entendeu? Sim, sim. E é uma parada assim. Então a pessoa ela vai, ela sobe e ela começa a se manter de uma forma e depois ela cai, né? É meio que um abismo. Então eu estava pensando sobre isso. E aí eu falei, cara, qual é a única coisa que essa pessoa tinha que ter para ela poder continuar crescendo, ter sucesso, né? Claro, tem várias coisas que você pode melhorar, mas qual é a única coisa que você poderia ter? E eu fiquei olhando assim, né, para as coisas que eu fazia, que a gente fazia aqui nas empresas, e que funcionava para mim. E foi aí que me inspirou a mandar aquele áudio falando sobre a questão da consistência, entendeu? Que é aquela coisa assim, de você, se manter fiel fazendo uma coisa, independente de se está chovendo ou está fazendo sol. Tá entendendo? Quando a gente fala na vida pessoal, por exemplo, é um paralelo que eu tenho feito ultimamente. Quando a gente fala da vida pessoal, quando você estuda, por exemplo, autodesempenho, quem já estudou autodesempenho sabe disso, autodesempenho ele tem tudo a ver com rotinas, com hábitos. Né? O que é o profissional de alto desempenho? Né? É aquela pessoa que ela tem um desempenho alto e que ela mantém consistência naquele desempenho. Só que para você se manter consistente num desempenho, você precisa ter uma rotina que te permita te manter isso. Então, no nível pessoal, essa rotina pode envolver você dormir bem, se alimentar bem, acordar, caminhar. Existe uma série de rituais que você cria, existe uma rotina que você cria para a sua vida que vão ajudar você, que vão suportar para que você consiga ter um desempenho, um desempenho alto ao longo do seu dia e ao longo da sua carreira ali, fazendo o que quer que você queira fazer. Na empresa, no seu negócio, no negócio digital, é a mesma coisa. Não é diferente. Porque a empresa, ela também é um organismo vivo. O seu negócio, ele também é um organismo vivo. Então, da mesma maneira que você tem que ter hábitos para comer bem, comer na hora certa e esse tipo de coisa, na empresa também. Tem coisas que você precisa fazer todo dia, com consistência. Independente, mesmo naqueles dias que não vai funcionar, entendeu? Naqueles dias que funciona muito bem. Entendeu? Mas eu fico com uma dúvida, porque assim, ó, se a pessoa ela já alcançou um determinado resultado, não pode, quer dizer, pode ter sido, mas eu não sei se é necessariamente um golpe de sorte que ela teve. Ela alcançou um resultado. Então alguma coisa ela fez ali, ou ela vem fazendo com consistência para ela ter alcançado aquele resultado, aí de repente ela para de ter consistência, o que acontece? Então, que algumas pessoas funcionam assim. Elas têm uma capacidade de ativação muito grande, então elas têm muita força, muita energia. Elas começam uma coisa, elas colocam intensidade, colocam uma puta energia para fazer aquele troço. E aí a coisa vai e explode. Só que ela não consegue sustentar aquilo. Entendeu? Então elas têm um primeiro resultado que, putz, é surpreendente porque ela foi ali, mas ela não consegue sustentar, sabe, aquele mesmo pique durante mais tempo. Então aí ela começa a sofrer essa variação. Entendeu? E aí onde ela começa depois a parar de funcionar e a não ter ali o mesmo desempenho, onde os negócios dela passam a não ter o mesmo desempenho, entendeu? Então é muito assim. Por exemplo, você fala de vendas, né? Sessão estratégica. Tem gente que vai fazer sessão estratégica. A pessoa pega e ela faz as primeiras sessões. E aí ela tem um script, tem um roteiro, ela pega o roteiro, ela faz certinho, ela olha, ela vai, ela faz. E aí ela arrebenta de vender. E ela se sente muito confiante. E aí os próximos, ela faz a moda caralho. Entendeu? Porque ela já sou bom o suficiente, já sei isso aqui, tipo, já matei essa próxima. Né? E aí os próximos ela começa a não ter mais aquele mesmo cuidado, aquele mesmo carinho, aquela mesma atenção. Aquele mesmo olhar investigativo, né? Do início. Aquele mesmo olhar investigativo. Aí ela perde desempenho, entendeu? Ela foi com aquela euforia, ela perde desempenho. Aí ela começa a falar, mas eu fiz sessão e não funcionou, né? Fiz sessão e não vendi. Eu fiz não sei o que e não vendi. Então, isso acontece com tudo. O que pode estar acontecendo, Sandro, é de repente a pessoa acha que está fazendo as mesmas coisas, mas como o rendimento e a qualidade daquilo que ela vem fazendo está diferente, ela não está fazendo a mesma coisa e não se deu conta disso. Claro, ou ela não está fazendo a mesma coisa ou não está fazendo com a mesma qualidade. Entendeu? Primeiro ponto. Entendi.
Ou ela não está fazendo a mesma coisa, ou ela não faz com a mesma qualidade. Então, assim, exemplo clássico. A gente vai lá e fala assim, olha, tem 3 tipos de conteúdo que você precisa criar para você poder atrair cliente de alto valor. Oportunidade, armadilha e crença. Pronto. Esses 3 tipos de conteúdo vão ajudar você a trazer um cliente de alto valor. Aí a pessoa começa a criar esses 3 tipos de conteúdo, começa a lotar a agenda, começa a fazer, vender um monte de coisa. Aí ela esquece. E aí ela começa a criar outros conteúdos que não tem nada a ver com nada, que não sei o que com nada. Aí começa a vir cliente que não está no perfil que ela quer. Aí começa ela a não fechar, tá entendendo? Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, porque ela vai se desregulando no meio do caminho. Então, é muito importante, por isso eu quis falar sobre isso no áudio de hoje, né? É muito importante o lance de você manter a consciência. Que tem pessoas que a gente pega e bate nessa coisa. A consistência, quando a pessoa entende isso, ela vai e avança. Estava hoje vendo, por exemplo, o caso do Rodrigo, fechou R$500 mil em 45 dias, né? Então, assim, pô, há pouco mais de 2 meses atrás, num dos encontros que a gente estava tendo, o papo foi justamente sobre isso. Falei, porra, sobre consistência. Porque ele estava fazendo as coisas de um jeito, de repente ele mudou, ele começou de um jeito e fez R$100 mil. Aí, de repente, ele chegou e começou a inventar uma outra coisa. Aí, putz, o negócio já não deu certo. Eu falei, cara, volta para o que você estava fazendo e faz com o mesmo carinho, com a mesma atenção, como se fosse a primeira vez. E segue fazendo. A mesma intenção, né? Eu gosto quando você usa essa palavra. Com a mesma assim, intenção. Você tem que colocar intenção no que você está Tem fazendo. que colocar intenção, isso aí mesmo, é verdade. Porque senão você vira robô, entendeu? Aí você faz sem alma. Agora, o que eu acho você esquece o propósito. Oi, fala. Não, eu acho interessante assim, a gente está falando isso sobre consistência, né? A importância da consistência e da qualidade com a consistência. Agora, como é que a pessoa se mantém motivada com tudo isso? Porque a gente já viu, inclusive, alguns casos das pessoas se cansarem, assim, né? Mesmo com um bom resultado. Então, como é que a pessoa se mantém motivada, independente do cenário, sendo ele bom, ruim, consistente, a motivação? Então, olha só. Do jeito que eu vejo as coisas, eu entendo que a gente tem que sempre saber para onde a gente está indo, né? O que tira muitas vezes a sua motivação é um sentimento uma falta de conexão, sabe? É quando você está numa coisa que você não vê sentido naquilo. Você está desconectado, sabe? De todo o resto da sua vida, de tudo como todo. Então, primeira coisa que eu penso para você se manter motivado é você ainda estar o tempo todo presente em por que você está fazendo o que você está fazendo. Então, a gente nunca pode esquecer por que a gente está aqui. Entendeu? Qual é a razão? Porque é muito fácil que você esquece isso quando as coisas vão acontecendo na sua vida, né? Então, é importante você sempre ter muita certeza de por que você faz o que você faz, né? Isso é o que te dá conexão com tudo, é o que dá sentido a tudo que você está fazendo, né? Segunda coisa, você precisa sentir que você está progredindo, sabe? Uma coisa que tira a sua motivação é quando você... Um fator muito comum para tirar a motivação das pessoas é a confusão. Confusão. Quando eu não sei se o que eu faço tem sentido, quando eu não sei se funciona ou se não funciona. Então, se eu não estou claro, se eu não tenho clareza, eu me desmotivo, sabe? Eu perco foco, eu perco interesse. Então, assim, é importante ter clareza. A clareza ela é um fator importante para você poder estar motivado. E clareza no negócio são os números. Entendeu? É você sentir que está progredindo. Não é necessariamente porque... Não é necessariamente você, tipo, eu venci. Você precisa sentir que você está progredindo, sabe? Que você está avançando. Ainda que você esteja avançando devagar, mas você precisa sentir que você está avançando, que hoje foi melhor do que ontem. E o que vai te dar essa coisa, essa clareza que você está avançando, não é um sentimento de que hoje eu me sinto melhor, ontem eu me senti pior. É você olhar para os números do seu negócio. Beleza, quais são os números do meu negócio? E eu não estou falando de números só de faturamento, de quanto eu vendi. Estou falando assim, quais são os números do meu negócio? Se o meu negócio envolve produzir, por exemplo, um conteúdo. Cara, quantos conteúdos eu estou produzindo? Quantas pessoas eu estou atraindo? Quantas sessões eu estou agendando? Quantas leads estão entrando no meu funil? Quantos e-mails eu estou mandando? Entendeu? Então, assim, eu estou conseguindo fazer essas coisas? Eu estou melhorando? Né? Eu falo assim, manda um e-mail por dia. Tem gente que não consegue mandar um e-mail por dia. Mas ela pode mandar 1 por semana. Daqui a 2 meses ela está mandando 2 por semana. Ela está progredindo. Entendeu?
Então, cara, pô, eu sinto que eu estou progredindo. Porque você não tem controle, na verdade, dos resultados. O que você tem controle é sobre aquilo que você faz. O resultado é a consequência daquilo que é feito É uma todo consequência dia, daquilo né? que você faz, entendeu? Todo dia. Então, e isso está no seu controle. Então, se você se aposta disso, se você se aposta desse controle, você cria uma rotina, e você se aposta desse controle, você olha seus números, e você, enfim, traça planos para você poder melhorar em cada número. Pô, peraí, tô vendo aqui que isso aqui não está funcionando bem para mim, como que eu posso melhorar isso no próximo mês? Né? E você olha para aquele número, você olha para aquilo com intenção, entendeu? E fala, como que eu posso melhorar esse indicador especificamente aqui? Entendendo? Eu falo sempre, né? A gente tem que saber fazer as perguntas certas, porque se você não faz a pergunta certa, você não tem a resposta certa. Outro dia, a gente estava conversando e acho que foi com a Andréia que a gente estava falando, né? Alguma coisa sobre uma dúvida. Eu falei assim, mas qual é a pergunta? Qual é o problema? Né? Porque se você não tem a pergunta, você não tem uma resposta para a sua pergunta. E você fica só com o sentimento de que não tá bom. Quando, na verdade, se você tem uma... tá incompleta. Cara, não tem assim esse apego emocional, sabe? Você precisa praticar o desapego, tirar a emoção do jogo e olhar para o número da coisa. Quando você olha para o número da coisa, você entende claramente o que está melhor, o que está pior, como que você decide, entendeu? Não é uma decisão que ela é emocional, porque eu estou me sentindo assim, ou eu estou me sentindo depressivo, ou estou me sentindo eufórico, mas é uma decisão que ela vem de uma análise que é mais fria, entendendo? Quando você analisa como o seu negócio está funcionando, se você está conseguindo atingir as metas que você foi traçando, entendendo? Isso é interessante, né? Falar sobre metas, Sandro, porque eu percebo muitas vezes, assim, nesses bate-papos, que muitos especialistas, né, nesse início de negócio, com tantos afazeres e uma jornada aí, enfim, se perdem e deixam de elaborar metas e fazer um planejamento. E aí eles ficam sem esses números, né? Como é que eu vou acompanhar um número que eu não reconheço esses números? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito dessa definição de metas, né? Porque até nos meus contatos, qual é a sua meta para a semana? Quantas pessoas simplesmente não têm metas? Não existe meta para a semana. Isso foi o que eu falei agora, né? Um negócio, ele é feito de indicadores, né? Você precisa ter os indicadores. Porque qual o papel dos indicadores? É indicar, entendeu? É isso, indicar, cara, indicar que isso está funcionando bem, indicar que isso não está funcionando bem. É indicar, sabe? Não é uma sentença de morte, é indicar que uma coisa está de um jeito e que precisa ser, sei lá, de repente melhorada. Mas como você melhora uma coisa que você não mede? Entendeu? Então, com certeza, se você não tem meta, por exemplo, você não tem indicador, você não vai ter motivação. Ou você vai ter uma motivação que ela vai ser muito passageira, superficial, ela vai durar um tempo, daqui a pouco ela passa, vai embora, porque ela não é sustentada em nada, né? Ela é um fruto do acaso. E falando em motivação, Sandro, uma coisa que eu já vi assim em diversos empreendedores, né? Como que você enxerga essa questão do excesso de motivação, né? Aquelas pessoas que estão ali sempre tentando e aí tem algum resultado, mas para elas ali, né, ainda não foi satisfatório, e aí vão passando os anos, acaba muitas vezes, né, ficando desacreditada, mas ela está ali, tentando manter a consistência, e aí ela se diz e se vê motivada. Como que você enxerga isso? É uma falsa motivação? O que é isso? Eu não acredito na falsa motivação. Pelo contrário, tem várias pesquisas que... Quando você fala, por exemplo, de vendas, isso é muito comum. O que acontece? Eu lembro que quando eu trabalhava com vendas, vou contar uma coisa para vocês, para dar um pouco de contexto nisso. Eu trabalhava com vendas de um produto que custava muito caro. Então, sei lá, fosse hoje, custava talvez uns 15, 16 mil reais, 20 mil reais, sei lá. Né? Um produto que era relativamente caro. E quando eu trabalhava com esse produto, eu recrutava vendedores toda semana. Então, a gente só ganhava comissão
né? Era um curso de inglês na época, a gente só ganhava comissão. Então, toda semana eu recrutava vendedores para trabalhar com aquele produto. Então, assim, eu entrevistava uma faixa de umas 70 pessoas por semana. Daquelas 70, entravam mais 50 na empresa. E daquelas 50, ficavam mais 5. Por isso toda semana a gente fazia isso. Nossa, Uhum. Então, eu fazia isso com frequência. E a pergunta que eu me fazia era essa, né? Por que as pessoas entram um monte de gente, né, e só ficava 5 no final ali, né? A maioria... Não era nem um turnover, era um tchau-over. Era um negócio absurdo. Mas assim, a parada era louca lá. A parada era muito sinistra. Mas assim, é claro, você não ganhava salário fixo, você tinha que pegar orelhão, ligar com ficha do orelhão na rua, você não tinha cliente para ligar, você tinha que se virar e bater de porta em porta, arrumar cliente, entendeu? Então, só assim, para os fortes. Tem todo um contexto. E aí também tem gente que entra, mas enfim, entra para qualquer coisa, eu tô aqui, mas continua vendo outras coisas, então acho que essas saídas, né, fazem parte. Tinha de tudo. Por isso que já estava na rotina, como você falou, né? Já fazia parte da rotina. E aí o que acontece? Só que além de tudo, você tinha que estar todo dia lá 8 horas da manhã. Então, todo dia de manhã você tinha que estar 8 horas da manhã. Não importa se você morasse lá em Japeri, em Austin, entendeu? Em Bangu, tu tinha que estar 8 horas da manhã na cidade, que era no centro. Uhum. Então, assim, não era facinho, entendeu? Não era facinho. Você tinha um monte de obrigação e você ganhava no resultado. Então, ficava muito pouca gente. E eu ficava olhando, assim, né? Eu tinha o privilégio de, por entrevistar e estar ali, eu dirigia uma divisão dessa empresa. Eu tinha essa oportunidade de olhar. E eu ficava olhando o que diferenciava aquelas pessoas que ficavam, que ganhavam dinheiro, daquelas que iam embora. Fiz isso durante muito tempo. E naquela época, eu saquei uma coisa que eu falei assim, cara, isso aqui é a diferença entre quem ficou e deu certo e quem foi embora. Porque quem ficava se dava muito bem. Além de tudo, era um produto caro de se vender, né? Então, quem ficava ganhava, porque você ganhava uma comissão, se fosse hoje, sei lá, R$2.000 por venda, como se fosse isso. Então, porra, era uma comissão altíssima. Então, se você ficasse lá, você fazia 3, 4 vendas, você estava bem. Só precisava fazer isso, ter um salário relativamente bom. Bom, eu olhava aquelas pessoas e eu pensava assim, poxa, por que essas pessoas vão embora? E a conclusão que eu cheguei foi que o maior desafio que aquelas pessoas tinham era a capacidade de lidar com a frustração. Por que as pessoas iam embora? No final das contas, porque elas começavam a tentar vender, obviamente um produto que era caro, obviamente elas levavam não, obviamente elas não tinham tantas pessoas para visitar, levavam o não da maioria, mas elas não aguentavam levar o não. Elas não aguentavam. Não aguentavam. E aí, eu vou te dar um outro dado que na verdade, fechou essa conclusão para mim. Um tempo depois que eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar numa outra empresa que tinha um produto também, que era o mesmo esquema. Tinha que estar todo dia lá de manhã, tá? Inclusive era até mais cedo, era 7h30 da manhã, tinha todo dia de manhã. Também era no centro da cidade, era perto, né? Você também tinha que se virar, você só ganhava comissão, era igualzinho. Só tinha uma diferença. O produto custava que fosse hoje uns R$50. Entendeu? E aí o que acontecia? O turnover lá era muito menor. Era muito menor. Quase ninguém saía. Mas ao mesmo tempo, quem ficava ganhava merreca. Entendeu? O que acontecia? O cara saía para vender, e aí, como era um produto muito baratinho, ele eventualmente era difícil ele sair um dia e não vender nada. Ele saía um dia e vendia uma coisa. Sim, é resultado. E aí ele voltava motivado, porque ele vendeu uma coisa. No final do mês, se eu fosse pegar os dois vendedores, o vendedor da empresa A e o da empresa B, o da empresa A, que vendia um produto caro, ganhava muito bem. Os caras tinham carro, os caras ganhavam viagem para fora do país, entendeu? Era um outro nível de profissional. Os caras da empresa B, eles ficavam na empresa. Mas ganhava mal. Entendeu? Ficavam motivados? Mas eles tinham aquela falsa sensação de que estavam sempre ganhando, sempre produzindo. Esse é o ponto da motivação? O ponto que eu quero dizer é exatamente esse. Na verdade, que não é uma falsa motivação. Eu digo o seguinte, você imagina se os caras da empresa A tivessem a mesma motivação dos caras da empresa B.
eles tinham se dado, as pessoas teriam se dado, muito mais pessoas se dariam muito bem. Entendeu? Então, o que eu estou falando para você aqui é o seguinte, que a motivação ela só vai te ajudar. Tá entendendo? Ela vai te ajudar. Agora, é claro, né? Você vai precisar alocar. Eu não estou dizendo de você ser uma pessoa, eu não estou dizendo de você ser bobo, eu não estou falando de ser uma pessoa que ela é viaja na maionese, não estou falando disso, né? Mas, assim, a motivação, falando de uma maneira muito, muito realista, ela ajuda para você vender mais, para você poder crescer mais. Outra coisa, quer ver? Uma outra coisa que... Tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos, não vou me lembrar agora qual foi a universidade, que fala, uma pesquisa também falando sobre profissionais de vendas, inclusive, onde eles fazem um estudo sobre por que alguns vendedores funcionam e não dão certo. E eles chegam à seguinte conclusão, que os vendedores que mais têm sucesso, tá, são aquelas pessoas que elas, quando acontece uma coisa de ruim com elas, elas encaram de uma maneira boa. Entendeu? Ou seja, elas não são tomadas por um sentimento de que tá tudo ruim. Impotência e não saber lidar com aquela frustração, como você falou. Você pega duas pessoas, né? Você pega dois vendedores, os dois estão vendendo. E aí, os dois tomam um não. Vai ter um deles que tomou um não, só que a interpretação dele daquele não, ele vai dizer o seguinte, pô, cara, o cliente não estava num bom dia hoje, né? Hoje não foi um dia legal, mas amanhã vai ser melhor. Uhum. Entendeu? A leitura dele do fato não deu, aquela pessoa não estava no perfil, não ia comprar mesmo. Entendeu? Assim, ele não está apegado. O outro toma um não e fala assim, nossa, ele não gostou de mim. Né? Nossa, né? Putz, eu sou todo errado. Então, essas pessoas que são mais pessimistas, elas tendem a interpretar os fatos de uma maneira perene e generalista. Pode reparar. Porque perene? Ela coloca um filtro ali, né? Pra ela. Por que perene? Né? Por que perene e generalista? Primeiro que generalista, porque acontece uma coisa, ela bota numa caixinha, o problema é esse, ela dá um sentido qualquer lá, que geralmente é ruim, ia dar um sentido para aquilo. E depois que é perene, porque ela coloca aquilo como se aquilo fosse definitivo. Vai se repetir sempre aquilo. Deu errado hoje, amanhã vai dar errado também. Então ela se coloca nessa posição de que vai dar errado também. Então ela já começa no dia seguinte desmotivada. Entendeu? Então eu não penso que a motivação ela é ruim, entendeu, Andréia? Eu não penso que você pessoa ser positiva seja necessariamente uma coisa ruim. É claro, só o positivismo não resolve a vida de ninguém. Você precisa ter outras coisas. Você precisa desenvolver habilidade, você precisa desenvolver competência. O que eu acho que a gente não pode deixar acontecer é, por exemplo, você ser positiva, mas ao mesmo tempo você não desenvolver nada. Entendeu? Você não fazer nada. Óbvio, isso não vai te ajudar a crescer. Vai te ajudar a viver melhor. Tá? Isso vai te ajudar a viver melhor. Você vai viver, mas não vai te ajudar necessariamente a crescer. Porque para você crescer, você precisa entrar numa zona de desconforto. E a zona de desconforto aqui não é você trabalhar mais, nem é fazer mais esforço. É você se propor, por exemplo, a aprender uma coisa que você não sabe, a recomeçar uma coisa, a mudar de uma área e para uma outra área, que não é a área que você está acostumado a fazer, entendeu? Então, assim, essas coisas te tiram da zona de conforto. Entendeu? Então, e aí isso, eu diria que ter esse senso crítico, que não tem a ver com positivismo ou com otimismo, mas você pode ser positivo e ter senso crítico. Sabe? Ter pensamento crítico. Entendeu? É isso que faz com que a pessoa, então, consiga treinar essa habilidade, digamos assim, se é que a gente pode chamar isso de habilidade, mas como é que a pessoa treina, né? Isso, existe uma possibilidade de treinar isso, para você ficar bom nisso? Como é que eu treino isso? Então, claro que tem, né? Você sabe uma coisa que eu fazia com os meus filhos quando eles eram pequenos? Eu fazia o seguinte, né? Porque eu treinava eles em pensamento crítico. Isso para mim é filosofia de vida, tá? Então, assim, eu treinava estou contando isso para vocês entenderem o contexto. Então, assim, eu queria desenvolver nos meus filhos o pensamento crítico. Então, o que eu fazia com eles? Eles tinham, sei lá, seus 4, 5 anos de idade, assim, e como eu era separado da mãe deles, eu pegava eles no final de semana e a gente morava longe deles, né? Então, a gente tinha uma distância muito boa. Eu ia no carro dirigindo, eles iam comigo no carro, levando e buscando eles ao longo da semana. E aí, eu fazia o seguinte, um deles,
era fã da Xuxa. Adorava a Xuxa, na época tipo, da Xuxa, tudo adorava a Xuxa. O outro odiava a Xuxa. Né? Detestava a Xuxa, eles são bem diferentes. O que eu fazia? Eu pegava aquele que odiava a Xuxa, eu promovia um debate entre o que odiava e o que amava, sendo que eles tinham que inverter os papéis. Aquele que amava tinha que debater contra, e aquele que odiava tinha que debater a favor. A favor. Entendeu? Então, assim, aí eu falava assim, ó, o tema é o seguinte, o programa da Xuxa deve ou não sair do ar? E aí, aquele que amava tinha que defender que tinha que sair do ar. E aquele que odiava tinha que defender que tinha que ficar. Entendeu? Isso é um exemplo, eu fazia vários debates desses. Muito tá? bom. Cada dia fazendo. Então, mas o que eu queria fazer com eles? Ideias para quarentena, viu, pessoal? Entendeu? Exercitar o pensamento crítico, entendeu? Então, exercitar o pensamento crítico. Eu queria que eles aprendessem a se colocar no lugar do outro, entendeu? Aprendessem a pensar com uma outra cabeça, aprendessem, sabe, a sair da caixinha e criar e forçar a cabeça para poder criar, para ter novas ideias, para desenvolver, né? Argumentos, entendeu? Então, isso, em essência, é o pensamento crítico. Então, dá para treinar, né? A resposta é sim, dá para você poder treinar. Você pode treinar essa capacidade de você se colocar em outro lugar, de você pensar. E, de novo, né, pensamento crítico não é falar mal das coisas, tá? Só para ficar claro para quem está ouvindo aqui, porque fala de crítica, não estou falando para criticar ninguém. A ideia não é criticar ninguém. Pensamento crítico é você olhar como as coisas são feitas e se questionar se realmente elas devem ser feitas dessa forma. Entendeu? E pode ser que você se questione e você, cara, realmente é assim, mas o pensamento crítico, ele vai dar para você a capacidade de sair da automação. Você não vai ser uma pessoa que é mecânica, que está sempre reagindo às coisas. Você passa a pensar antes de agir. Então você desenvolve essa habilidade. E para mim, uma das habilidades mais importantes para quem é... Quem quer trabalhar com consultoria, por exemplo, para quem quer ser mentor, consultor, cara, pensamento crítico é uma das principais habilidades que você precisa desenvolver. Excelente. E talvez, assim, né, acho que aí cabe bem a gente falar, como é um treino, né, como a Natália começou ali falando, né, de desenvolver essa habilidade, é muito complicado a pessoa tentar fazer sozinho, né, Sandro? Quando você tem mentores que te estimulam a pensar diferente, e enxergar as oportunidades dentro do seu negócio, como é uma coisa que você está sempre falando, e desenvolver esse pensamento crítico, isso não é uma tarefa fácil para alguém tentar fazer isso sozinho, né? Principalmente quando você pega alguém que não é treinada nisso, vamos dizer assim, né? Que, de caso típico, você é empregado durante 15 anos e resolve empreender. Cara, você está totalmente doutrinada numa mentalidade, numa forma de pensar, de ver, de agir, que você precisa de alguém de fora te olhando. Entendeu? Pelo menos não é que você precisa. Quando eu falo você precisa, eu digo assim, você vai ganhar velocidade. Eu penso que a mentoria, o grande ponto da mentoria é que a mentoria traz para você velocidade. As pessoas, quando compram mentoria, o que elas de fato estão comprando é velocidade. Né? E inclusive, eu escrevi o Estrategista semana passada, até falei sobre isso, né? Que as pessoas, quando me compram, estão comprando por velocidade. Não é conteúdo, né? Não é informação. E geralmente, eu pessoalmente gosto de escolher pessoas que são pessoas que já estão fazendo, já estão agindo, já estão trabalhando, já estão querendo, enfim, ter sucesso, já estão querendo ganhar dinheiro, já estão em campo. São pessoas que elas teriam sucesso sem mim. Né? Não são pessoas que dependem de mim para ter sucesso. Elas têm sucesso sem mim. Agora, o que eu posso fazer por elas é agilizar, cortar o caminho, fazer com que elas vão mais rápido. Então, quando você foca, e eu digo isso para todos os nossos alunos, né, e mentorados e membros do High Ticket Club, cara, você precisa escolher um cliente que não depende de você, que não é carente. Sabe? Você mira num cliente que ele não é carente, que ele é uma pessoa que ele vai fazer aquilo mesmo sem você. De tal maneira que o seu trabalho, primeiro que o seu trabalho é facilitado e é mais gratificante, porque você está realmente ali dando para aquela pessoa exatamente aquilo que ela precisa, na medida que ela precisa, no momento em que ela precisa para ela ir para um próximo nível. Revelador, né? Revelador. Esse conteúdo. Pois é, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso e olha que, enfim, né?
Estou aqui com você já há bastante tempo. A gente sempre fica muito surpresa, é sempre muito gratificante ouvir isso tudo. Bom, então em síntese, assim, para se manter aí consistente e motivado, eu entendi que a gente precisa ter uma musculatura, digamos assim, emocional em relação à motivação e ganhar velocidade com o mentor e se manter consistente? Sim, podemos dizer que inclui tudo isso que você falou, sim. Tudo Né? isso. Ter mentores para poder te acelerar o resultado, você... Te leva para o próximo nível, né? Para tirar o próximo nível, né? Os mentores vão ajudar você a se manter no caminho, né? Não desviar do caminho, a não perder o foco, a não se desmotivar, né? Não que o mentor vai ser ali palhaço e circo, vai ficar te contando piada para você ficar motivado, não é isso. Mas ele vai ensinar você essa motivação estratégica, né? Que você, para onde você precisa dirigir a sua atenção, para onde você precisa dirigir o seu foco, para que você, olhando para a coisa certa, você se motive pelo que deve ser, pelo que tem que ser feito, sem, entendeu? Que vai te ajudar você com consistência, que vai ajudar você a se manter na trilha, que vai ajudar você a ter a não se distrair, Sandro? A não se distrair, não se perder, né? Que vai te mostrar os pontos cegos. Hoje de manhã eu estava falando, gravei no meu stories hoje também um lance, também, enquanto também eu estava caminhando, tudo acontece quando eu estou caminhando, né? Enquanto eu estava caminhando lá de manhã, que era o seguinte, eu estava já há algum tempo, eu vim me sentindo muito cansado, né? Então eu tinha me sentido muito cansado de há bastante tempo, eu vim me sentindo fisicamente muito cansado, assim, sem muita energia. E aí, puxa, li várias coisas, estudei várias coisas, testei várias coisas, né? Fui no médico, fui em vários médicos, tomei medicação, tomei vitamina, fiz, enfim, diabo 4. E aí eu fiz um monte de coisa e, cara, nada assim funcionava, né? Nada funcionava assim, de maneira que eu, tô me sentindo de novo com muita energia. Nada assim funcionava. E eu tava já pensando, cara, o que acontece, né? E aí quando foi essa semana, aconteceu um negócio bem interessante, porque eu tinha ido numa médica, e aí ela me deu mais umas vitaminas, eu tomei aquela coisa toda, tal. E aí, no dia seguinte, eu acordei pior do que eu geralmente acordava. Aí eu falei, tomei o troço, não acordei pior, né? Eu falei, não é possível, cara. Era pra ficar bom? E eu, só que assim, eu falei assim, por que eu tô assim, né? Eu comecei a falar, eu tô me sentindo muito cansado, de repente eu vou dormir mais cedo nessa noite. Eu dormi mais cedo e acordei melhor. Só para você entender, eu geralmente durmo às 3 horas da manhã, é a minha hora normal de dormir às 3 horas da manhã, e eu acordo entre 8 e 9. É minha rotina, isso há muito tempo. E às vezes que eu tento dormir mais cedo, sei lá, se eu dormir meia-noite, eu continuo acordando 8 e 9. Né? Geralmente às 8. Mas, enfim. Então eu falava assim, não tem vantagem acordar mais cedo. Não tem vantagem de dormir mais cedo, só acordo no mesmo horário. Né? Uhum. Na minha perspectiva, a única razão pela qual eu poderia dormir mais cedo era para acordar mais cedo. Se eu não acordar mais cedo, não tinha sentido nenhum. Olha, tá entendendo? Olha que louco. Sim, e aí, de repente... A pessoa acha que dormir é perder... Tô perdendo tempo. É por aí. Aí, cara, e de repente eu comecei a dormir mais cedo. E eu comecei a me sentir bem. Comecei a me sentir de novo com energia. Eu falei, cara, não é possível que depois de todo esse tempo, mais de um ano, tudo que eu precisava fazer era dormir cedo. Porra! Não é possível, né? E assim, falando isso agora, tu vai dizer assim, porra, é óbvio. É óbvio. Uhum. Entendeu? É óbvio. Claro, eu falo isso, mas é óbvio. Como eu não vi isso antes? Como que eu não saquei isso antes? Como que eu não percebi isso antes, né? Então, qual é o lance? Isso era um ponto cego para mim. Entendeu? Era um ponto cego para mim. Repara que uma coisa interessante. Não é que eu não soubesse que o sono é importante. Não é que eu não soubesse que o sono pode reparar a sua energia. Não é que eu não soubesse o que fazer. Só era um ponto cego para mim. Você está entendendo? Então, poxa, eu poderia ter encontrado um mentor nesse caminho, um coach que tivesse olhado e me dito isso. Sandro,
Já tentou dormir mais cedo? Entendeu? Tão sacando o que eu quero dizer? Então, assim, não necessariamente... Por isso que eu falo falando para vocês da questão do mentor. Não é sobre mais conteúdo. Não é sobre mais coisas que eu vou colocar no teu prato. Entendeu? É sobre eu tirar coisas do seu prato. É sobre limpar a sua visão daquilo que você não está vendo. E que muitas vezes o que você não está vendo está mantendo você preso há anos no mesmo lugar, no mesmo platô. Tá entendendo? Isso é grande, esse é o grande papel do mentor. E que muitas vezes, né, é o que eu já escutei você falar, e para mim, assim, por mais óbvio que possa parecer, continua sendo impressionante, assim, o óbvio precisa ser dito. Sim, o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para uma pessoa, às vezes, é tão claro e é tão óbvio que você olha e você fala assim, nossa, mas como será que aquela pessoa não percebeu aquilo? Mas realmente ela não percebeu aquilo e precisa ser dito, né, Sandra? Pois é. É verdade. Total sentido. Andréia? Gente, esse foi mais um podcast. André tá assim, ó. André tá assim, viajando assim. Ela tá pensando ali ainda. Tá caindo a xixa ali nela. Tá assimilando a informação. Andréia? A gente olhou. Andréia? Andréia, você está aí, Andréia? Terra chamando Andréia. Pois é. Não, a gente sempre, assim, né? A gente sempre é muito bombardeado de informações e de insights. E que venham muito mais, né? Eu acredito que quem está ouvindo aqui também, com a vantagem, né, de que você consegue dar uma pausa para anotar aí tudo, né, e começar, claro, colocar isso aí em prática, tudo que você está ouvindo, porque não só as informações, elas realmente impactam, né? O primeiro passo é essa conscientização, mas a gente também precisa desenvolver isso. Eu já estava aqui realmente pensando aqui, né, como que eu posso aplicar em cada uma dessas estratégias, né? Mas muito obrigada, Sandro, mais uma vez por essa maravilhosa e riquíssima oportunidade de compartilhar e levar para as pessoas muito conhecimento aí de 0 a 100 para ajudar essas pessoas aí que querem levar essa transformação para os seus negócios e para as suas vidas. Qual dica, Sandro, final para a gente encerrar que você pode dar para que as pessoas não se distraiam, né, ao longo dessa jornada? Uma dica final, eu diria que é você tentar enxergar o seu negócio, né, enxergar essa construção como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros. Entendeu? Quando você entende que você está jogando uma maratona e não uma corrida de 100 metros, e você traz um pensamento de longo prazo, entendeu, para o seu negócio, isso muda radicalmente o seu jogo. Porque o modo como você decide olhando para amanhã é diferente do modo como você decide olhando para daqui a um ano, sabe? Daqui a um ano, a coisa que você está hoje sem dormir vai ser irrelevante para você. Entendendo? Então, aqueles problemas que você acha que hoje são insuperáveis, daqui a um ano, sabe, eles só vão ser uma coisa que aconteceu que você às vezes nem vai se lembrar direito. Então, quando você começa a decidir com essa perspectiva de futuro, sabe, e não com a perspectiva de que, putz, né, como é que vai ser amanhã, isso muda completamente o seu jogo, né? Eu costumo dizer que se você pegar uma pessoa que ela está no escritório trabalhando, e você está lá, sei lá, sexta-feira, uma sexta-feira como hoje, a gente está gravando esse podcast. Sexta-feira, você está lá no escritório e você, putz, né, tá cheio de trabalho, tomando esporro do teu chefe, e aí você lembra que no final de semana você vai para Búzios. Agora não estou indo para Búzios da pandemia, né, mas sei lá. Você vai para a praia no final de semana, tá maior sol. Independente da situação que você está ali, como é que você se sente? Feliz, né? O chefe dá o esporro, tu nem lembra do esporro mais. O cliente cancelou, você, cara, deixa isso para depois, porque o que importa vai ser o final de semana em Búzios. Então, o seu estado, ele foi determinado pelo aquele futuro que você viu. E a mesma coisa acontece depois, porque quando você está lá em Búzios, na praia,
um sol danado, você tá lá, as crianças jogando bola, né? Você tomando lá seu uísque na areia, para quem gosta de uísque. Eu gosto de uísque. Aí você tá lá na areia tomando seu uísque, ou sua caipirinha na areia, ou sua cerveja, o que quer que seja. Aí, de repente, você lembra que amanhã é segunda-feira. E aí, não importa o sol, o uísque e as crianças. Você modificou o seu humor. Você já está chateado, triste, por uma coisa que só vai acontecer amanhã. Entendeu? Então, entender que a gente tem essa tendência de funcionar com a visão do futuro, isso dá para você a possibilidade de você dizer o seguinte: qual é o futuro que eu quero ver? Eu quero ver um futuro onde vai ter problemas e vai ser tudo assim, ou eu quero escolher, porque o futuro ele pode ser tudo, qualquer coisa. O futuro é um campinho aberto. Ou eu quero ver um futuro onde as coisas vão funcionar, entendeu? E isso só vai fazer bem para você, entendeu? Então, essa é a minha dica. Olha para o futuro e constrói, né? Constrói a história que você quer contar. Cara, daqui a um ano, qual é a história que eu quero contar do que aconteceu comigo hoje? Eu quero contar... Que história eu vou contar sobre isso? Eu vou contar uma história que eu fiquei chorando, deprimido, ou vou contar uma história que foi foda, mas eu saí rindo naquele dia? Qual é a história que eu vou contar sobre isso? É você que escolhe a história que você vai contar. Você pode contar qualquer história que você quiser. Mas você tem, se você se apropriar, fala assim, não, qual é a história que eu vou contar? Daqui a um ano, qual é a história que eu vou contar sobre esse episódio que está acontecendo hoje? Eu vou contar que foi ruim, e que eu fiz isso, e que, poxa, eu me lamentei, que me joguei embaixo do trem, né? Ou eu vou contar uma história de que foi difícil mesmo, mas que eu sou foda, entendeu? E eu passei por isso, e depois eu fiquei rindo, e que ninguém acreditou que eu fui capaz de fazer isso. Qual é a história que eu vou contar sobre isso? Então você cria para você essa perspectiva, né? Você se coloca assume esse papel de protagonismo e você pensa, tá na sua mão. É você que vai contar essa história, não sou eu, entendeu? É isso. Perfeito. Então, vamos ficar aí com essa reflexão, com essa pergunta aí, né? O Sandro bem falou que a qualidade da resposta depende da qualidade da pergunta que foi feita. Então, ó, chupa essa manga aí, você que tá ouvindo, né? Não sou obrigada a dormir com esse barulho sozinha. Né? Que futuro você quer ter? Qual que é a história que você vai contar daqui a um tempo, né? Então, mira nessa história e começa a construção dela hoje mesmo. Esse foi mais um de 0 a 100. Muito obrigada, Sandro. Eu sou a Andréia Argente. Natália Merejoli. E Sandro Sam. Valeu. Valeu, pessoal.